sua apostila de matemática na página 83 até a página 88. Vamos fazer a nossa correção. Lá na página 83, a primeira atividade Então, pega lá na página 83, as partes do dia e os grupos de horas. Na primeira questão, você sabe a diferença entre a manhã e a tarde? Entre a noite e a madrugada? Então, aqui nós iremos responder que o período da manhã varia do amanhecer até o meio-dia. O período da tarde segue do meio-dia até o sol se pôr, momento em que se inicia o período da noite. Já a madrugada pode ser considerada como o período aproximado entre 1h e o amanhecer. Então, essas definições podem variar um pouco, tá? Então, mas podem colocar isso na sua resposta. Na número 2 era a resposta pessoal. Na número 3 era para vocês observarem a sequência de horas do dia. Então, ali, logo abaixo da número 3, tem uma tabelinha de manhã, tarde, noite e madrugada. Então, tem as horas, do 1 até o 24. E agora, vocês vão responder quais dessas horas fazem parte da manhã, quais fazem parte da tarde, quais são da noite e da madrugada. Então, no período da manhã, temos aqui das 6 horas até as 11 horas. Aqui seria amanhã. No período da tarde, temos do meio-dia até as 17 horas. Ou seja, 17 horas também podemos chamar de 5 horas, lembram? A noite começa a partir das 18 horas, ou podemos chamar de 6 horas, até as 23 horas. Esse é o período da noite. O período da madrugada se inicia 24 horas, ou então 0 horas, como a Pro explicou na outra aula. Começa a partir de 24 horas e vai até as 5 horas. Então, aqui é madrugada. Agora, você vai colocar lá na sua tabelinha. Pro fez aqui em cima para facilitar. Então, lá na manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas, à tarde, do meio-dia até as 17 horas, das 12 às 17 horas. À noite, das 18 horas até 23 horas. Na madrugada, das 24 horas até as 5 horas. Agora, vamos lá para a próxima página. Aqui na página 84, temos a simplificação das horas. Então, a Pro explicou para vocês que um dia completo temos 24 horas e que podemos chamar as horas. 1 hora podemos chamar também de 13 horas, 2, 14 horas. Então, aqui irá mostrar claramente esse exemplo. Está pedindo para vocês traçar uma linha de acordo com as horas. A Pro fez com vocês na aula passada, mas aqui, ó, vamos retomar. Então, 1 hora, 13 horas, 2, 14 horas, 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6, 18, 7, 19, 8, 20, 9, 21, 10, 22, 11, 23 e meio-dia ou 12 horas, 24 horas. Na atividade número 2, complete as lacunas com os pares de horas que devem ser ligados. Então, aqui já tínhamos o número 1 indicando 1 hora. 1 hora também podemos chamar de 13 horas.
14 horas podemos chamar de 2 horas. 15 horas podemos chamar de 3 horas. 16 horas podemos chamar de 4 horas. 17 horas podemos chamar de 5 horas. 18 podemos chamar de 6 horas. 7 horas, 19 horas. 8 horas podemos chamar de 20 horas. 21 podemos chamar de 9 horas. 10 horas podemos chamar de 22 horas. 11 horas podemos chamar de 23 horas. 12 horas ou meia-noite ou 0 horas, como a Pro já citou da outra vez, podemos chamar de 24 horas. Então, lá na página 85, temos uma tabelinha conforme preenchemos lá na página 84 da atividade 2. Aqui ela já está completa, mas nós vamos seguir a orientação da atividade número 3, a letra A, para colorirmos e ficar visualmente mais fácil de compreender os horários, dividindo cada período do dia. Então, vamos pintar de laranja as horas da manhã. Então, quais mesmo eram as horas da manhã? Das 6 horas até as 11 horas. Vamos pintar de vermelho as horas da tarde. As horas da tarde se inicia meio-dia, ou seja, 12 horas. 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Vamos pintar de azul as horas da noite. Então, as horas da noite, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. As horas da madrugada, vamos pintar de verde. Então, lá na madrugada, inicia 24 horas, ou então 0 horas. 24, 1, 2, 3, 4, 5. Ela se encerra às 5 horas, que é a hora que começa a amanhecer o dia. Então, lá na letrinha B, após pintar, vamos responder. Nessa distribuição de cores, a cor vermelha está posicionada entre quais cores? Então, podemos observar que a cor vermelha está posicionada entre as cores laranja e azul. A laranja que corresponde à tarde, a laranja que corresponde à manhã e azul que corresponde à noite. Você vai responder lá na letrinha B. Lá na página 86, temos a número 4. Observe os diagramas. Então, temos 2 diagramas aqui. Um preenchido e o outro não está preenchido. Então, aqui podemos observar direitinho a hora que é manhã, madrugada, noite e tarde. Vocês irão completar o segundo diagrama conforme o primeiro, como está aqui na imagem. Olha só. 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui ele deu uma volta completa e vai dar a segunda volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui é a parte da madrugada, após meia-noite ou 0 horas, como a Pro já explicou. 1, 2, 3, 4, 5 horas da madrugada, quando começa a amanhecer,
6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, já tá na metade do dia. Então, 11 horas da manhã. Aí, aqui, vamos para o meio-dia. Vai começar 1 hora da tarde ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0 horas ou meia-noite. Lá na letra B, vocês irão responder o que a parte em amarelo representa e a parte azul claro. Então, vamos colocar lá que a tarde e a manhã, respectivamente. Então, a parte em amarelo representa a tarde e a manhã em azul. Então, a parte aqui da manhã em azul, claro, e o amarelo à tarde. Na letra C, o que as partes em roxo representam? Então, elas irão representar a noite e a madrugada. Lá na letra D, quantas vezes cada número natural aparece no esquema da direita? Então, ele vai aparecer 2 vezes, exceto o número 12. Então, os números naturais aqui no esquema da direita vão aparecer 2 vezes, porque ele vai repetir como no relógio analógico, ele precisa dar 2 voltas, né? Então, olha só, do 1 ao 12 e do 1 ao 12, exceto o número 12, que não irá repetir, ele é um só. Lá na página 87, temos um relógio analógico, mas o que está faltando nele ali? Está faltando os ponteiros, né? O ponteiro maior e o ponteiro menor, que indicam os minutos e as horas. Lá na número 5, quantos números ele mostra? Então, ele mostra do 1 ao 12, então, 12 números. Na número 6, você lembra o que um período de 12 horas representa? Então, a Pro pediu para vocês conversarem aí com quem está auxiliando na sua atividade, com a sua família, sobre o que um período de 12 horas representa. Então, um período de 12 horas representa a metade de um dia. Lembra que a Pro contou para vocês que para o relógio correr um dia completo, ele precisa dar 2 voltas para formar 24 horas? Então, 12 horas representa a metade de um dia. Lá na número 7, desenhe no relógio que está no topo desta página o ponteiro das horas, marcando 12 horas. Então, para marcarmos 12 horas lá no relógio, vamos precisar fazer os ponteiros dele. Você lembra qual ponteiro que marca as horas? É o ponteiro menor. Aqui está indicando que ele está com a hora exata. Então, a Pro irá fazer com outra cor de lápis para vocês entenderem. Então, aqui está marcando as horas, indicando 12 horas. Agora, o ponteiro de minutos precisa também estar alinhado para que ele indique 12 horas. Então, o ponteiro menor e o ponteiro maior está indicando 12 horas. Quais os períodos de um dia o ponteiro das horas marca na primeira volta? Então, é a madrugada e a manhã ou a tarde e a noite. Na número 9, quais os períodos de um dia o ponteiro das horas marca na segunda volta? Então, ele irá marcar a tarde e a noite ou a madrugada e a manhã. Lá na página 88,
o exercício número 10. Para que o ponteiro pequeno de um relógio analógico dê 2 voltas completas, quantas voltas a Terra precisa dar ao redor de si mesma? Então, vamos responder lá que precisa dar apenas uma volta. Concluímos a correção das nossas atividades. Agora fica ligadinho no nosso conteúdo novo.